Boa noite. Quem está animado? Está só começando o retiro, né? Gente, antes de começar, eu quero, como eu falei para vocês, só indicar algumas leituras para vocês, até dentro do que a gente já está trabalhando nas nossas mensagens, né? Tanto ontem à noite quanto hoje de manhã, daquilo que eu falei um pouco com vocês, Ego Transformado, do Tim Keller. Ele trabalha uma breve exposição em 1 Coríntios, no capítulo 4, falando da questão do nosso ego, onde está o nosso bem-estar, não está nas nossas emoções, mas está em Cristo. Um livro muito bom. Discípulo Radical, do John Stott. Ele vai trabalhar 8 marcas do discípulo radical. Nós não podemos ser um discípulos conformados, né, com a vida que a gente tem, e nem com o cotidiano, e nem com aquilo que nos cerca. Esse livraço, Oração, né, eu até fiz uma citação dele, Experimentando a Intimidade com Deus. Esse livro, gente, fantástico, sobre a oração, mostrando que a oração ela não é um monólogo. Não é um lugar onde você chega, despeja todos os seus pedidos, tudo aquilo que você quer, mas a oração é um lugar de comunhão com o Senhor, é um lugar de paz, mas um lugar onde nós conhecemos mais Deus e onde nós nos conhecemos e onde nós nos relacionamos com Deus. Então, tá a indicação para vocês aí, tem na livraria lá. Acho que eu vou ganhar um livro deste presente, né? A indicação aí. Vamos lá para a nossa... tem um negocinho de colocar aqui. Vamos lá para a nossa última mensagem, minha, com vocês. Abra sua Bíblia, por favor, para a gente não perder mais tempo e ir para a exposição. Mateus, capítulo 5, texto bem conhecido de vocês. Mateus, capítulo 5, dos versos 13 ao 16. Mateus, capítulo 5, dos versos 13 ao 16. Hoje ninguém vai falar da minha garrafa, né? Ganhamos, né? Todos encontraram aí? Amém, igreja? Como eu tenho falado para vocês, eu estou lendo na tradução NVT, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus, queridos. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É impossível torná-lo salgado outra vez. Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não servem para nada. Vocês são a luz do mundo. E é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. E não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. É pelo contrário. Ela é colocada num pedestal onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, as suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem o seu Pai que estás nos céus. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Depois de um momento de cânticos tão bom. Senhor, muito obrigado por mais um momento de reflexão, mais um momento de meditação na Tua Palavra. A minha oração, Deus, é que o Teu Santo Espírito, que tanto tem falado comigo nesses textos, e especificamente nesse texto que vamos trabalhar agora, venha falar com os meus irmãos também. Que esse texto venha ser exposto de uma forma clara e também aplicado de uma forma clara, que possamos glorificar Teu santo nome. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, eu chego nesse último sermão meu, e a gente caminhou, tanto ontem como hoje de manhã, sobre 3 perspectivas, né, dentro de 3 movimentos, tão perto que salva. Ontem nós trabalhamos Efésios capítulo 2, hoje pela manhã a gente falou tão perto que se relaciona conosco. Deus, Ele se relaciona conosco, Deus quer ter um relacionamento conosco, em João 15, dos versos 1 ao 8,
E hoje agora à noite, eu quero falar com vocês de um tema tão perto que impacta a influência do cristão no mundo. Uma vez salvos, uma vez que nós temos um relacionamento com o Senhor, é impossível nós vivermos uma vida onde nós não somos influência para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Cada vez mais temos visto a secularização da nossa fé. E eu nem quero tocar na última polêmica, eu nem vou falar. Mas cada vez mais temos visto a secularização da nossa fé e da nossa conduta, transvestido de cultura. Não é a palavra de Deus que se adapta à cultura, é pelo contrário. É a cultura que se adapta à palavra de Deus. É ela que é transformada pela palavra de Deus. A Bíblia ela não se adapta ao mundo e nem o cristão se adapta ao mundo. É pelo contrário, tudo é transformado pela palavra do Senhor. Nós temos vivido num mundo que as curtidas, elas transformam o caráter. Onde as pessoas querem likes, onde as pessoas querem ser vistas. Mas a grande verdade, queridos, que seguidores nas suas redes sociais, elas não vão preencher esse vazio que nós acabamos de cantar aqui, que só Cristo pode preencher. As visualizações nas suas redes sociais, elas não vão dizer se você de fato é um crente, mesmo você postando ali, como eu disse hoje pela manhã, a sua foto no culto, a sua foto da devocional, né? Tem gente que ainda arruma, né? Ali para tirar uma fotinha, coloca um livrinho, bota uma canequinha de café, não é? Aí tira a foto assim, bem bonita. Eu não sou muito bom para tirar foto, mas tem pessoas que são boas para tirar foto. Não é isso que vai dizer se você é um cristão ou não, e não é isso que vai fazer com que você venha impactar o mundo e ser influência ou não. O fato é que o mundo ele está em total degradação moral. O mundo ele caminha para essa degradação. E um grande desafio nosso é conviver com essas pessoas que não conhecem a Cristo e não sermos cristãos meros religiosos, com uma capa religiosa, com bordões religiosos, mas que na verdade mais afastamos essas pessoas de nós, as pessoas mais se afastam de nós do que nós nos aproximamos dela. E também, nós não podemos ser crentes liberais, que aceitam tudo, que preferem não magoar a pessoa ao invés de falar e explicar a verdade bíblica, que preferimos deixar as pessoas no pecado que está à nossa volta, com aquela grande frase, não tem nada a ver, a gente não precisa de tudo isso. Os religiosos da época de Jesus eram esses que tinham essa capa de bons demais, de certos demais. Jesus até disse para eles, vocês por fora são lindos, mas por dentro são o quê? Sepulcros. Olha só o que Jesus diz no capítulo 23, nos versos 24 a 28 de Mateus, para esses religiosos: guia de cegos, comam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseus cegos, limpem primeiro o interior do corpo, para que também o exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também são vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ou seja, não podemos ser esses religiosos, mas por outro lado também não podemos ser liberais, aceitando tudo, negociando o evangelho, negociando a nossa doutrina, negociando as nossas verdades bíblicas. Nós não podemos ser assim. Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler, ele está no Sermão do Monte, e ele está pregando para uma multidão de todos os tipos ali. Tem pessoas de todos os tipos. Tem os religiosos, tinha os escribas, tinha os fariseus, tinha os seus discípulos, tinha os curiosos que estavam ali, tinha pessoas sedentas por ele, tinha pessoas que estavam sedentas por cura e não por ele. E Jesus, ele está pregando ali agora para essa multidão, mas com um discurso sempre voltado para esses discípulos também, mostrando quem eles deveriam ser.
Nesses 4 versos, Jesus resume a função do crente no mundo. E é interessante porque Jesus, no começo do Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, Jesus está mostrando esse caráter do crente, mostrando quem ele é, mostrando em quem ele foi transformado. E quando chega no verso 13, Jesus vem mostrar agora esse caráter transformado, esse crente transformado, e o que ele deve ser no mundo. A pergunta que fica agora ecoando na nossa mente é: que impacto eu tenho causado por onde eu passo? Qual é o impacto que você causa? Que tipo de influência você exerce no meio dos seus amigos que não conhecem a Cristo? Será que as pessoas, ao olharem para você, no seu cotidiano, elas enxergam Cristo em você? Será? Meus amigos, quem anda tão perto, ou quem anda com Cristo, ele não passa despercebido. O que Jesus está dizendo, usando essas 2 breves e simples ilustrações, é que o crente, ele é como o sal, é impossível não percebê-lo. Ele é como a luz, ela é notada, por mais fraca que ela seja, ela vai ser vista. E eu quero caminhar com vocês dentro de 3 verdades que Jesus mostra nesse texto. A primeira é que o cristão, ele deve preservar um mundo em degradação. Por que nossa influência, como cristão, nós devemos influenciar o mundo? Por que como cristão, nós precisamos impactar o mundo? O mundo, e Cristo, quando ele diz aqui o mundo, e eu não estou falando simplesmente do mundo físico, do cosmos, eu estou falando da humanidade. A humanidade está caída, como nós vimos ontem à noite, mortas em seus delitos e pecados, longe, afastada de Deus, mas a boa notícia é que Cristo nos vivifica nele, Cristo nos dá uma vida nele. Gênesis capítulo 6, verso 12, mostra isso: Deus observou a grande maldade no mundo, pois toda a terra havia se corrompido. A palavra preservar, ela é forte, porque ela nos traz 2 sentidos, no sentido de manutenção e no sentido de proteção. Ou seja, manutenção significa manter algo no seu estado original, e proteção, livrar algo de um dano. Ou seja, o cristão, ao mesmo tempo que nós estamos no mundo, nós não somos do mundo. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui, nós não pertencemos a este mundo. Tem uma música do Resgate que eu gosto muito dela, que ela diz assim: os meus pés estão no chão e a minha cabeça. O crente que caminha assim, ele sempre vai buscar glorificar a Deus e influenciar. Sempre, sempre. E a ideia de Jesus aqui, ao falar para essa multidão no Sermão do Monte, quando ele está falando, olha, o cristão ele vai retardar essa depravação, essa degradação, é mostrar que o cristão, ele retarda essa decomposição do mundo, e por isso que Jesus vem usar um exemplo simples agora. Vocês são o sal da terra. Preste atenção que Jesus não está falando para você no seguinte modo: será que você é o sal? Jesus está falando de uma forma enfática, afirmando: vocês são o sal. O que Jesus está falando é: aquele que foi vivificado por mim, transformado por mim, que nós vimos ontem à noite, aquele que tem um relacionamento comigo, como nós vimos hoje de manhã, ele é o sal da terra. Jesus vem usar esse exemplo e ele é bastante interessante, porque o sal era muito valioso naquela época. Para o mundo grego, os gregos consideravam o sal como algo divino. Os romanos consideravam o sal como uma das coisas mais importantes da vida, depois do sol. E chegavam até a pagar os seus soldados com sal. Tamanha era a importância do sal. O que Jesus está querendo dizer é que nós temos uma importância grandiosa. E essa importância, ela precisa ser vista e influenciada no mundo. Quem tem um caráter transformado pelas bem-aventuranças que Jesus disse, inevitavelmente, ele é sal e ele é luz. O Dr. Martin Lloyd Jones, comentando esse texto, ele vai dizer que se alguém vive as bem-aventuranças, tem esse caráter transformado, já está influenciando, sem perceber. Mesmo que ele não perceba, se não há influência, o problema não é a falta de estratégias
como a gente vive em busca de de estratégias para evangelizar, né? A gente tem várias estratégias, mas é a ausência de transformação. Esse é o problema. Jesus ele está afirmando para você: você é o sal. O cristão ele precisa retardar a putrefação do mundo. Nesse contexto histórico, Jesus está usando o sal também, porque o sal não é como hoje, meus irmãos, que nós temos refrigerador, nós temos geladeira. O sal ele era um agente de preservar, principalmente carnes. O sal preservava, então. Então o que Jesus está apontando para esses discípulos é: vocês precisam preservar o mundo que vocês estão. Assim como um sal impede a putrefação do mundo, dos alimentos e da carne, você tem essa função hoje de retardar essa putrefação. A presença do cristão no mundo, ela refreia essa deteriorização. Mas a pergunta que fica é: você tem feito isso? Você tem retardado a putrefação das pessoas que estão ao seu lado? Ou você tem visto essas pessoas morrerem ao seu lado e isso não te incomoda? Nós estamos formando uma geração de cristãos, meus irmãos, que são muito boas para falar, mas pouco se faz. Muito boa para arrotar teologia e para citar livros e mais livros, mas muito pouco atitude. A teologia, ela nos traz não um conformismo, mas ela nos traz uma inquietação, porque ela nos mostra quem nós éramos, mostra quem nós somos hoje em Cristo e mostra o que nós devemos fazer. Uma pessoa quando está morrendo do nosso lado, nós devemos ficar incomodados com isso. Quando Jesus está falando dessa putrefação, que o sal tem que retardar isso, são essas pessoas afundadas no pecado, gente. É muito legal, a nossa vidinha está muito bonita. É muito legal o retiro. A gente sai do mundo, sai de toda aquela bagunça, e a gente está aqui na nossa bolha. Nós somos os santos. Tem pessoas que são tão religiosas que andam até de cabeça empinada. Pessoas que não têm a mínima empatia com o próximo morrendo. Jesus, ao chegar em Jerusalém e ver aquela multidão, Jesus chama os seus discípulos, olha para aquela multidão, olha para os seus discípulos e diz: olha para eles, eles estão aflitos, desesperados, como ovelhas que não têm. Gente, o mundo precisa e necessita que você seja sal lá fora. Não tem como um crente ser sal dentro do saleiro. Se eu deixar o sal dentro do saleiro, mas não usá-lo para temperar, para fazer o alimento, ele não tem valor. O sal, mesmo ele tendo essa grande importância, se você deixar ele dentro do saleiro, não significa nada, ele não tem importância nenhuma, e essa é a verdade para mim e para você. Se nós ficarmos dentro das nossas igrejas, como um clube social, não faz sentido isso, gente. Não faz sentido nós termos um prédio de milhões, e a gente não servir a nossa comunidade. Não faz sentido a gente abrir as nossas igrejas simplesmente para cultuar. Ela é para cultuar, mas ela precisa ser aberta para a comunidade. Nós atingirmos a comunidade, seja como várias igrejas têm feito hoje, a minha faz, com jiu-jitsu, com muay thai, com futebol, com vôlei. Lá na minha igreja nós temos muay thai, esportes, nós temos uma escola contraturno, temos escola de música, e tudo isso voltado para a sociedade, porque a sociedade precisa perceber que há crentes ali. Nós queremos servir vocês, mas queremos pregar o nosso Deus também. O sal, ele precisa sair do saleiro. E você tem saído desse saleiro. É por isso que Jesus, na parte B do versículo 13, ele vai dizer: mas se o sal perder o sabor, para que ele serve? Qual é a serventia dele? Há uma pergunta, mas é uma pergunta retórica, porque a pergunta é possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora, pisado pelos que passam, pois não serve para mais nada. A palavra que Jesus vem usar aqui, para perder o sabor, literalmente, significa tornar-se tolo, sem valor. Sabe o que o texto está querendo dizer para nós, o que Jesus está dizendo?
Um crente que ele não exerce a sua função, um cristão que ele não exerce a sua função de levar o evangelho, de ser luz do mundo, de ser sal da terra, de dar frutos, de se relacionar com Cristo, de mostrar para as outras pessoas Cristo, ele não tem sentido isso. Não faz sentido. Não faz sentido você dizer que é crente e não influenciar. A ideia de perder o sabor é mesmo que ser tolo, é o mesmo que você não ter nenhuma serventia. Romanos capítulo 1, verso 22 diz isso, dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Na Palestina, o sal às vezes se misturava com diversos minerais. E como ele se misturava com esses diversos minerais, às vezes ele perdia o sabor, ficava só aquela massa branca. Já não tinha mais nenhum significado ali, e ele não serviria para mais nada, não serviria para salgar, não serviria para temperar, não serviria mais para fazer com que a carne não ficasse podre, não perdesse, ou seja, preservar, ele não servia para mais nada. Então o que Jesus está dizendo agora é, se esse sal ele perdeu o sabor, e um sal verdadeiro ele não perde o sabor, mas um sal quando ele se mistura, ele perde o sabor. E se ele perdeu o sabor, a única serventia agora é jogar fora. Isso é pisado. Galera, você tem perdido o seu sabor por onde você passa? O ponto aqui, se você perder o sabor, provavelmente você não é um cristão verdadeiro. Se você não exerce a sua função, você não é um cristão verdadeiro. Como eu disse para vocês, o sal puro ele não perde o sabor. Ele só serve agora um sal que não é o verdadeiro para ser lançado e jogado fora. Hoje muitos querem salvar a sua fé se afastando do mundo. E por isso que lá no começo eu disse para vocês que nós temos um desafio. Estar no mundo, mas não viver no mundo. Conviver com as pessoas que não conhecem Cristo e não se misturar com eles para que a gente não venha perder o nosso sabor. Estar com eles, mas influenciar. Estar com eles, mas ser esse sal. Estar com eles, mas mostrar para ele que existe sim um Deus que ama a vida deles. Colossenses capítulo 4, versos 5 e 6 diz que sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Olhem aqui para mim. Você tem sido sal por onde você passa? As pessoas que estão perto de você, que não conhecem a Cristo, você tem ajudado essas pessoas a não se afundarem no pecado? Vocês têm sido sal da terra na vida dessas pessoas? Vocês têm mostrado Cristo para elas? Meus amigos, se nós temos um relacionamento com Cristo e se nós nos prostramos diante dele, o passo é esse. Ser sal para essas pessoas. Só que Jesus ele não para por aqui. Jesus ele vem mostrar que quando nós somos sal deste mundo, ou seja, retardando essa putrefação, dando sabor para este mundo, mostrando para essas pessoas o que é ser um cristão verdadeiro, porque hoje todo mundo fala que é crente, mas muitas vezes as pessoas não têm um testemunho verdadeiro. Jesus mostra também que nós somos a luz deste mundo. E Jesus diz que o nosso dever é iluminar esse mundo em trevas. Vocês já perceberam como que é ruim ficar no escuro? Tem gente que tem medo do escuro, né? E tem gente que gosta de dormir com a luz ligada. Vocês sabiam que há nome para um medo no escuro? Alguém sabe qual é o nome que é dado? Hã? Errado ele não está. O nome para quem tem medo da noite ou do escuro é nictofobia ou exectofobia, que é medo da noite ou das trevas. Tem pessoas que vivem com medo. Não é ruim quando a gente está em casa? Quando está em casa ainda é até mais tranquilo. Quando acaba a energia, a gente sabe onde estão as coisas, né? Mas se a gente está num lugar onde a gente não sabe onde estão os objetos, corre um sério risco da gente bater o dedo mínimo
do nosso pé em algum canto de mesa ou de sofá. É ou não é, galera? Parece que o dedo mínimo do nosso pé ele foi feito para bater nos cantos. Eu sou mestre para bater o meu dedo nos cantos da minha casa. Volta e meia, a minha mulher, o que foi, amor? Eu falo, não, eu tenho um dedo, muito obrigado, Senhor. Esses dias mesmo eu bati meu dedo lá, que eu falei para minha esposa, amor, tá doendo tanto que eu estou até com gosto de sangue na boca. Tamanha foi a dor que eu estava sentindo. E olha que nem escuro estava. A palavra de Deus, ela diz em João capítulo 3, verso 19, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas diz em 1 João capítulo 5, verso 19, que o mundo inteiro jaz do maligno. Biblicamente falando, as trevas representam confusão, engano, afastamento de Deus. As trevas, ela não é, as trevas, a noite, ela não é neutra, mas ela tem um papel de nos cegar. O que Jesus está dizendo aqui, quando Ele nos diz que nós somos luz deste mundo, nós temos um papel de iluminar essas trevas, a escuridão. Jesus está dizendo que aquela mesma morte que nós nos encontrávamos, que aquela mesma escuridão espiritual que nós encontrávamos, o mundo está agora. E nós, uma vez que nós encontramos, que Cristo nos encontrou, que nós nos prostramos diante dEle, que nós temos um relacionamento com Ele, o nosso papel agora é pregar o Evangelho para que essas pessoas encontrem a verdadeira luz que é Cristo Jesus. E quando Jesus está dizendo que nós somos a luz deste mundo, Jesus está afirmando, aqueles que estão em mim são esses luzeiros. Assim como Israel era conhecido como videira, como eu falei para vocês hoje de manhã, e essa videira falhou, Israel também tinha, a gente vê isso também no Antigo Testamento, um nome de luz para as nações. Israel falhou. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E aqueles que me seguem são luzeiros nesse mundo. A ideia aqui não é de superioridade, não é de que nós somos melhores do que as pessoas, mas é de que, enquanto discípulos de Cristo, como diz João 8, verso 12, Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, eu digo para vocês que eu sou, se vocês estão comigo, se vocês estão em mim, vocês também refletem essa luz. É igual a lua ela não tem luz própria, né? Vocês sabem disso, né? A luz, ela não tem luz própria. Ela capta essa luz de quem? Nós não temos luz própria. Nós apenas refletimos a luz de quem? De Jesus. Ou seja, se nós somos discípulos verdadeiros, a luz de Cristo, ela vai refletir através de nós. Efésios capítulo 5, versos 8 e 9 diz o seguinte, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora vocês têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o futuro da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. O cristão é a luz que dissipa essa escuridão. Por isso que Jesus está dizendo, vocês são a luz e é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Na época de Jesus, as cidades eram construídas nos altos de um monte, dos montes, e tinham um significado bom para isso. Era um lugar de defesa, de visibilidade, você conseguiria ver tudo que estava à sua volta, e também de organização, era mais fácil para organizar. E essas cidades, durante o dia, por ser construída com pedras brancas, refletindo a luz do sol, todos viam as cidades mesmo de longe. E durante a noite, com as luzes das tochas acesas, refletindo nessas paredes brancas, também essas cidades eram vistas de longe. É por isso que Jesus está dizendo, olha, vocês são a luz do mundo. E assim como essas cidades que são construídas no alto de um monte ou no pé de uma montanha, e todos que estão até longe delas conseguem enxergá-las, porque não tem como escondê-las, o que Jesus está querendo dizer é, se você é luz, não tem como esconder a luz que há em você. Se você é meu discípulo, por uma fresta, a luz, a minha luz, vai sair através de você. Ou seja, não existe um cristão invisível, não existe uma fé neutra, não existe um discípulo secreto. Você não é um agente secreto, você é um discípulo de Cristo e todos precisam ver Cristo em você.
A luz de Cristo precisa resplandecer através de você. Quando as pessoas olharem para a sua vida, elas precisam encontrar direção. Porque onde a luz chega, a primeira coisa que acontece, a escuridão ela é dissipada. Aqui pode estar tudo escuro, mas a luz chegou, a escuridão é dissipada. E quando a escuridão ela se dissipa, a luz ela traz a verdade. Você pode estar sujo, com uma roupa branca, mas toda suja. Se você estiver no escuro, aquela roupa suja não vai te incomodar e você não vai perceber isso, porque você está no escuro. Uma vez que acende uma luz, aquela roupa suja, ela vai ser vista por você, ao ponto de você se incomodar. O que Jesus está dizendo é, a luz acendeu, as trevas foi dissipada, agora a verdade vai ser revelada. Jesus, ser luz, não é sobre nós termos uma auréola na cabeça, meus queridos. Não é a gente usar frases bíblicas, não é você saber sobre teologia apenas, não é você soltar versículos simplesmente ao vento, mas você ser luz, é as pessoas verem Cristo através da sua vida. Você ser luz, é as pessoas olharem para você e não ver o Tiago, o Marcelo, a Renata, o Renato, o Antônio, a Maria, não vou falar José. É as pessoas olharem para você e ver Cristo em você. A luz ela não cega, a luz nos traz a verdade. Um cristão, ele tem esse dever então, de resplandecer a verdade. A verdade não é sobre mim, não é sobre você e não somos nós. A verdade é Cristo. Eu fico olhando esse versículo 15, e ele realmente, Cristo tem toda a razão quando ele diz que não faz sentido a gente acender uma lâmpada e esconder essa lâmpada. A gente acender uma lâmpada e colocá-la debaixo de um cesto, debaixo de uma cadeira, não faz sentido isso. E eu quero aplicar de uma forma bem simples para vocês agora. Não faz sentido você dizer que entregou sua vida para Cristo. Não faz sentido você falar que é crente. Não faz sentido você ir à igreja aos domingos e você querer viver a mesma vida de uma pessoa que não conhece a Cristo. Não faz sentido algum. Não faz sentido algum você falar para mim que você é crente, mas as suas atitudes demonstram outras coisas. São pessoas que não amam. Domingo passado, eu pregando na minha igreja, eu disse isso, que as pessoas precisam entrar na nossa igreja, na Bethesda, e precisam encontrar uma igreja amorosa, com atitudes de Cristo. Nós queremos ser igual a Cristo, queremos parecer com Cristo, queremos refletir Cristo. Esse é o nosso lema lá na igreja, esse ano. Fazer o que Cristo fez, andar como Cristo andou. Se você disse que aceitou Cristo, que se prostrou diante dele, Cristo deve aparecer através da sua vida. Não tem sentido algum você falar que é um cristão, mas você começar a se esconder. Sabe, aí você quer andar lá na sua escola, na sua faculdade, e as piadinhas obscenas, as pessoas fazendo coisas erradas, e você só para se achar que é uma pessoa legal, que as pessoas achem você legal, e você começa a fazer concessões da sua fé, da sua conduta, da sua vida com Cristo, e começa a se relacionar com essas pessoas, só porque você quer ter essas pessoas perto de você. Não faz sentido. É pelo contrário. E preste atenção no que eu vou falar para vocês. No primeiro momento, assim como a palavra ela não nos conforta no primeiro momento, mas ela nos confronta, porque ela mostra quem nós somos e depois ela nos conforta, algumas pessoas podem até ficar, no primeiro momento, incomodadas com a nossa presença, incomodadas com o nosso modo de pensar, incomodados ou incomodadas com as nossas atitudes. Podem falar que nós somos fundamentalistas, que nós somos crentes demais, podem até falar isso, mas escutem o que eu vou falar para você. Se você estiver sendo luz na vida dessas pessoas com as suas atitudes e com o evangelho verdadeiro de Cristo, vocês podem ter certeza que quando essas pessoas precisarem de alguém, elas vão atrás de você, porque elas sabem que você tem Cristo. Elas sabem que você tem Cristo Jesus. Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz que o cristão é a luz do mundo,
E onde um cristão chega com a saudável influência, aí as trevas da ignorância, do engano, da mentira são dissipadas, porque todo cristão verdadeiro traz consigo a verdade do Evangelho. Nós não somos religiosos para levar hipocrisia, para levar apenas regras, mas nós precisamos ser cristãos, que por onde passarmos, a gente vem causar nessas pessoas sede que o sal causa, e mostrar para essas pessoas, através da luz que há em nós, o verdadeiro Evangelho, que pode transformar a vida dessas pessoas. Se Jesus está perto de nós, se Ele está em nós, e nós temos a oportunidade de estar no mundo, o que Jesus está falando para nós agora, vocês têm uma missão, vocês são sal da terra e luz do mundo, porque vocês têm uma missão. Olhem aqui para mim, se vocês saírem dessa noite agora, entendendo só essa frase que eu vou falar, eu fico feliz. Eu e você, nós temos uma missão nesse mundo, que é mostrar Cristo para as pessoas através das nossas vidas. É por isso que Jesus está dizendo que você é sal, que você é luz, que nós somos sal e luz. Não há sentido deixar um sal do saleiro, como também não faz sentido acender uma luz e abafá-la dentro de um cesto, querer escondê-la dentro de um cesto. Quando a luz de Cristo brilha através da nossa vida, o mundo vai encontrar uma direção verdadeira. Sabe por quê? Essa é a outra função do cristão verdadeiro: apontar para Deus em um mundo sem direção. Gente, como o mundo está perdido. Como as pessoas buscam ser preenchidas em tantas coisas. Como as pessoas estão desesperadas. Políticos de estimação. Tem pessoas hoje que o Messias dela não é Cristo, mas é outro. Tem pessoas que estão por aí brigando por conta disso. Tem pessoas que estão por aí brigando por conta de Big Brother. Gente, eu amo o Flamengo, mas o Flamengo não é a coisa mais importante da minha vida. Não é. Eu deixo de assistir jogo para ir para a igreja. Meus irmãos, se você não entender isso, que o mundo está cada vez se deteriorando, as pessoas estão morrendo cada vez mais, e as pessoas precisam da palavra de Cristo, precisam de uma direção, e é você que tem essa missão. Imagina, um cristão, ele não é um fim em si mesmo. O cristão, ele leva uma mensagem, e essa mensagem é um fim. O cristão, ele não é a mensagem, mas nós somos apenas a seta que aponta para a mensagem verdadeira que é Cristo. Nós não somos o Senhor, nós somos apenas os servos que apontam para esse Senhor. Quando Jesus está dizendo que nós somos o sal e a luz do mundo, não é que nós temos essas propriedades e nós temos essas grandes valências por nós mesmos, porque como Paulo vai dizer, nós somos vasos de barro, sem nenhum valor, mas que dentro de nós habita o Espírito Santo, e Ele é o tesouro verdadeiro. E se uma vez que nós temos o Espírito Santo em nós, uma vez que nós temos Cristo em nós, as pessoas precisam encontrar direção através das nossas obras. É por isso que o verso 16, o próprio Jesus vai dizer, da mesma forma, as suas boas obras devem brilhar. De novo, eu vou repetir isso. Falei isso e até o pastor Tiago disse no momento de cânticos. Não são as nossas obras que nos levam a Cristo, mas Cristo, transformando a nossa vida, nos leva a ter obras que venham glorificá-lo. Nós não temos condições nenhuma de ter atitudes boas, mas Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo na minha vida e na sua vida é a esperança da glória. Quando a luz de um cristão brilha, os homens devem, de forma natural, ver as nossas atitudes, e as nossas atitudes devem apontar para Cristo. E agora a pergunta que você precisa fazer para você mesmo é: quais obras você tem tido? Como você tem agido? É vergonhoso, porque muitas vezes dentro da igreja a gente tem que olhar quem é exemplo e quem não é. Quem segue Cristo e quem não segue.
Quem está perto e está sendo influenciado e está influenciando, a gente precisa olhar, porque a gente olha para a obra, as palavras dizem uma coisa, mas as atitudes dizem outras. São como esses cegos que eu li para vocês. São bem pintados por fora, né? Passam uma maquiagem, arrumam o cabelo. Hoje os homens andam muito vaidosos, né? É até perigoso isso. Então toma cuidado aí com essa vaidade, gente. Mas por fora estão mortos, chegam sorrindo, mas quando colocam a cabeça no travesseiro, aquele vazio, aquela depressão. Sabe por quê? Porque essas pessoas precisam de Cristo. É fundamental entender a ordem do texto. Jesus não diz, façam boas obras para se tornarem luz e sal. O que Jesus está dizendo é, porque vocês são luz e sal deste mundo, vocês precisam ter boas obras. Se vocês são salvos, vocês vão ter boas obras. Vocês conseguem compreender que o texto está nos mostrando que as nossas obras devem brilhar para que todos vejam e louvem o Pai que está no céu? Olha o que o texto está dizendo. As pessoas olham para a minha vida e para a sua vida, e é através das nossas atitudes, do nosso bom testemunho, que as pessoas vão ver Jesus em nós. Gente, muitas pessoas, a primeira Bíblia que ela vai ler, a primeira Bíblia que ela vai ouvir, são as suas atitudes. O nosso bom testemunho vai abrir portas para que o Evangelho seja verbalizado, porque o Evangelho precisa ser verbalizado. O plano da salvação precisa ser verbalizado. Mas as pessoas precisam ver em nós, nas nossas atitudes, Cristo primeiro. Sabe por que é muito difícil às vezes pregar para os nossos entes queridos? Sabe por quê? Porque ele vê quem realmente você é. Uma das minhas grandes orações, galera, depois que minha filha nasceu, é o seguinte: eu quero que a minha filha não veja em mim apenas um pastor, mas que ela veja um cristão, um homem que ama a Cristo, que é rendido a Cristo. Uma vez eu disse isso lá na igreja, porque quando eu cheguei na minha igreja eu ainda estava noivo da minha esposa, e eu disse para alguns irmãos, falei, olha, eu estou orando muito, porque eu prego aqui, quando eu volto para casa, eu estou sozinho, mas agora eu vou estar casado, e eu fico imaginando, pastores que estão aqui, a gente pregando nos nossos púlpitos, e as nossas esposas sentadas olhando assim, falando, faz nada disso aí, faz nada, e ainda fazendo aquela cara de paisagem assim, né, segurando para falar, faz não. E esse era o meu desafio quando eu casei. Eu falei, eu quero que a minha esposa olhe para mim e fala, o meu marido, ele prega na igreja e ele vive em casa. E eu quero que a minha filha olhe para mim e veja, o meu pai, ele prega na igreja, mas ele vive em casa. Sabe por que muitos entes queridos nossos, nas nossas casas, não crê na nossa pregação? Porque não vê transformação na sua vida. Você não tem boas obras, você não dá bom testemunho. E se não vê bom testemunho em nós, se não vê boas obras em nós, como eles vão louvar o Pai? Como eles vão louvar o nosso Deus? Romanos capítulo 2, verso 24, Paulo vai dizer assim, não é de admirar que as Escrituras digam, os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Paulo está falando para os judeus. Não é de admirar que os gentios, aqueles que não conhecem a Cristo, blasfemam contra Deus porque vocês não dão um bom testemunho que deveriam dar. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12 diz, amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a sua alma e vivam para Deus. Não é pela forma que você fala que você está perto de Deus. Não é pela forma que você diz que mostra que você é um cristão ou não. Testemunho não se resume ao culto, ao retiro, ao discurso cristão, mas uma vida voltada para Cristo. Na forma como se fala quando ninguém da igreja está perto de você. Nas escolhas morais,
quando a pressão das pessoas que não conhecem a Cristo começam a te pressionar, na sua postura nas redes sociais, no trato, no seu trato com as pessoas que estão à sua volta. Um bom testemunho, meu querido, é fundamental para que as pessoas vejam Cristo em nós e você tenha a oportunidade de verbalizar o Evangelho. Eu quero concluir o meu sermão nessa noite e esse tempo meu com vocês, meus queridos amigos. E quero fazer um alerta. O Nacional vai acabar na terça depois do almoço. Você vai voltar para a sua casa. Você vai voltar para o seu dia a dia. Você vai voltar para os seus afazeres. Você vai voltar para os seus desafios. E a pergunta que ecoa agora aqui é: quem você vai ser? Como você vai agir? Você vai agir como uma pessoa que está tão perto que foi salva, como alguém que se relaciona com Cristo e como alguém agora que é luz que dissipa as trevas, que é sal que retarda a depravação e a degradação do mundo, e vai se portar como alguém que aponta Cristo para essas pessoas? O mundo está apodrecendo. E qual vai ser a sua atitude? Que esse retiro não seja apenas um momento onde você aproveitou, se divertiu, mas que esse retiro seja um momento de transformação na sua vida. Eu não conheço muitos aqui, não sei da sua vida, mas de uma coisa eu sei: o meu Deus, o nosso Deus, é poderoso para transformar a sua vida e para fazer de você um grande discípulo e que vai ganhar muitas vidas para Ele. Eu creio nisso. Que o nosso Senhor nos abençoe, nos guarde. E eu quero encerrar lendo um texto de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas se esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos, é porque aqueles que estão percebendo, veem Cristo em você. Ou seja, seja um cristão verdadeiro e seja influência onde você estiver. Se coloque de pé, por favor, feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Eu caminhei com vocês nesses 2 dias sobre tão perto que salva, tão perto que se relaciona, e agora à noite tão perto que impacta a influência do cristão no mundo. A partir de amanhã o pastor Mateus Inácio vai trabalhar com vocês, tão perto que cultua, tão perto que discipula e tão perto que vigia. Ele vai trabalhar de forma mais ampla na sociedade da nossa influência. E dizendo isso, eu quero pedir vocês agora para fechar os seus olhos. Eu quero pedir para que você ore nesse sentido. Pergunte para Deus: Pai, eu tenho sido uma boa influência para os meus amigos que não conhecem o Senhor? Eu tenho levado Cristo para as outras pessoas? Quando o meu amigo, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha família, quando eles olham para mim, eles enxergam o Senhor? Perguntem isso para Deus. Agora é o momento, meus queridos. Em nome de Jesus, você vai sair daqui nessa noite transformado pelo poder de Deus. Ore ao Senhor enquanto o ministério de música vai estar cantando.